Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aí, né, à nossa aula. E o tema de hoje, gente, o tema dessa nossa primeira aula, né, pós-férias, minha, diga-se de passagem. Esse tema é muito importante, extremamente interessante, em detrimento do quê, né? Hoje a gente vai falar saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos, e também de relação de gênero. Então, né, nós teremos aí a quantidade desse tema de saúde sexual, direitos sexuais e reprodutivos, elas serão 6 horas aulas, né, e eu dividi em 3 aulas, né, então hoje mais 2 semanas a gente vai ver esse tema que na minha concepção é extremamente interessante. Então, o que que a gente vai perceber dentro dessa temática de saúde sexual, né? Quais são as competências desenvolvidas? Então, a gente vai conhecer aí os conceitos sobre sexualidade e saúde sexual. E também desenvolver aí aquilo que nós chamamos de respeito às diferenças, né? A gente vai identificar direitos sexuais e reprodutivos e também a promoção de relacionamentos saudáveis, né? Combater preconceitos e também violência de gênero. Então, particularmente, não poderia ter uma aula mais significante, né, para eu estar voltando aí com vocês. E o mais importante que é desenvolver o pensamento crítico, tá? Então, a primeira aula, a gente vai começar a falar sobre sexualidade. E eu já coloco para vocês que sexualidade é muito além do que sexo em si, né? Isso é extremamente importante, né? Às vezes as pessoas têm a conotação da palavra sexualidade muito diferente do que representa, tá legal? Então, quando eu falo nessa aula um, né, de direitos sexuais e reprodutivos, e o tema principal dessa aula, o enfoque principal dessa aula é a sexualidade, e eu digo, né, que sexualidade é muito além do que sexo. Então, assim, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que faz parte da vida de todas as pessoas, independente da idade, independente da religião, independente da cultura ou da profissão. Tá claro? E antes de qualquer coisa, eu quero fazer um convite para vocês, né? Eu os convido que durante esta aula deixem de lado, né, os preconceitos, as piadas e tudo aquilo que normalmente aparece quando alguém fala sobre sexualidade. Eu, particularmente, me sinto muito à vontade para estar falando desse tema tão importante, tão crucial nessa faixa etária de vocês. Então, a proposta aqui é diferente. Por que diferente, professor? Porque nosso objetivo não é dizer como alguém deve viver a própria vida, tá? Nosso objetivo é aprender, refletir e também desenvolver respeito por nós mesmos e pelas outras pessoas que estão ao nosso redor, tá claro? Então, por que, por que disso? Porque informação, né? Informação de qualidade sempre nos ajuda a montar é, e também montar o cenário que nós vivemos e também melhorar as nossas decisões. Eu quero começar essa aula com uma pergunta, né? Quando você ouve a palavra sexualidade, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? E aí, talvez você tenha pensado diretamente em sexo. Talvez alguns em namoro, talvez alguns em gravidez, talvez alguém relacione sexualidade com amor, ou talvez a pessoa nem saiba exatamente o que significa essa palavra, tá? E sabem de uma coisa? Por mais que aparente ser estranho, isto é muito comum, não saber o significado, o real significado.
Por quê? Porque durante muito tempo a sociedade ensinou que sexualidade era apenas o ato sexual. Mas a verdade é que ela é muito maior do que isso, tá? Sexualidade é uma parte importante da identidade humana. Ela envolve sentimentos, ela envolve emoções, ela envolve autoestima, respeito, afeto, relacionamentos, valores, cultura e a maneira como cada pessoa se percebe e se relaciona com o mundo, tá? Ou seja, ela faz parte da nossa vida, desde que nascemos até a velhice. Olha que interessante. Mesmo uma criança pequena, ela já está desenvolvendo a sua identidade, aprendendo sobre respeito ao próprio corpo e convivendo com outras pessoas. Isso também faz parte da sexualidade. Percebem como o conceito é muito mais amplo? Então, agora, procurem pensar por alguns segundos. Quem ensinou você sobre sexualidade? Quem ensinou você sobre sexualidade? Foi a sua família? Foi a escola? Foi os amigos? Tá? Agora, nessa época, eu poderia até questionar: foi a internet? Foi as redes sociais, que hoje é muito comum? Alguns podem achar que aprenderam através de filmes, ou até mesmo músicas, né? Será que foram os influenciadores digitais? Todo esse questionamento eu faço em virtude do quê? Provavelmente foi um pouco de tudo isso. E aqui aparece um grande desafio. Hoje, hoje nós recebemos uma quantidade enorme de informações todos os dias, como eu já mencionei anteriormente. Mas nem toda informação ela é verdadeira, tá claro? As redes sociais, elas mostram relacionamentos aparentemente perfeitos, né? Dentro daquilo que nós chamamos de padrão. Os filmes apresentam romances que parecem mágicos, não só filmes como novelas. E algumas músicas tratam o ciúme como uma prova de amor, tá? Outras normalizam até comportamentos desrespeitosos, tá? E quando vemos isso repetidas vezes, é óbvio, nós podemos começar a acreditar que aquilo é normal. Mas será que é realmente normal? E aí que eu entro. É justamente por isso que nós precisamos desenvolver essa coisa chamada de pensamento crítico. Nem tudo que viraliza merece ser copiado. Nem tudo que parece normal realmente irá fazer bem. Agora a gente vai conhecer alguns conceitos importantes. Tá? O primeiro que eu trago para vocês é sobre o sexo biológico. O que é sexo biológico? Ele vai estar relacionado às características físicas com as quais uma pessoa nasce, como órgãos reprodutivos e também as características corporais. É um conceito ligado à biologia. Já o segundo conceito é a identidade de gênero. Identidade de gênero, gente, é a forma como cada pessoa percebe a si mesmo, tá? É uma dimensão da identidade pessoal e merece respeito, sim, independente das diferenças entre as pessoas. Outro conceito importante é a expressão de gênero. Essa expressão de gênero, ela diz respeito à maneira como cada pessoa escolhe se apresentar ao mundo. Então pode envolver roupas, pode envolver cabelos, pode envolver comportamento, linguagem, gestos e estilo. Gente, ó, não existe uma única forma correta de se vestir ou de agir para ser homem ou mulher, tá? Cada sociedade, cada época e cada cultura possuem costumes diferentes. E isso mostra como muitos comportamentos são aprendidos ao longo da vida, tá? Também é comum ouvirmos falar sobre orientação afetivo-sexual. Deixa eu até colocar para vocês. Orientação afetivo-sexual.
Esse conceito ele está relacionado às pessoas pelas quais alguém pode sentir atração afetiva ou amorosa, tá? Mais importante do que decorar essas definições é compreender um princípio extremamente fundamental. Qual é esse princípio? Todas as pessoas merecem respeito. Ninguém deve sofrer humilhação, violência, discriminação ou preconceito por ser diferente. O respeito, ele é um dos pilares da convivência em sociedade e o pilar mais importante. Agora eu quero propor para vocês uma pequena reflexão. Durante muito tempo ouvimos frases como: homem não chora, mulher dirige mal, menino veste azul, menina veste rosa, tá? É, e aí eu questiono: será que essas frases representam verdades? Ou será que são exemplos apenas de estereótipos, né, curtidos pela sociedade? Reflitam, vamos pensar, tá? Um homem que demonstra sentimentos, ele deixa de ser homem? Claro que não. É óbvio que não, né? Não é porque a pessoa é um tanto quanto mais sensível que vai deixar de ser homem. Uma mulher, ela pode ser uma excelente motorista? Sem sombra de dúvida. Conheço mulheres aí que dirigem melhor do que homem. Eu só estou querendo mostrar para vocês que esses exemplos mostram que muitas ideias são construções sociais e não regras naturais. E quando acreditamos cegamente nesses estereótipos, nós acabamos limitando as pessoas. E isso, é óbvio, pode gerar preconceito, pode gerar exclusão e também sofrimento, tá? Por isso, conhecer essas diferenças nos ajuda a construir uma convivência mais saudável, tá? Outra coisa que eu acho extremamente importante trazer para vocês é falar sobre a autoestima. Vocês já perceberam como muitas pessoas vivem tentando se encaixar em padrões? O que seria isso? O corpo perfeito, a roupa da moda, a aparência ideal, o relacionamento perfeito. Aí eu pergunto, mas será que essas comparações, elas são benéficas? Elas fazem bem? A resposta, na maioria das vezes, é não, né? É, comparar, ó, percebam o que eu vou falar. Comparar constantemente nossa vida com aquilo que nós vemos, principalmente aí na internet, ela pode gerar o quê? Ansiedade, insegurança e baixo autoestima. É triste, né? É, lembre-se de uma coisa, eu vou pedir para que vocês lembrem-se de uma coisa muito importante. Deixa eu colocar aqui. Estão chamando aqui, eu vou dar uma interrompida. É, lembre-se de uma coisa extremamente importante que eu costumo, que eu costumo colocar, que eu costumo fazer. É, as redes sociais, elas mostram recortes da realidade, tá? As redes sociais mostram recortes da realidade e poucas pessoas publicam seu medo, suas dificuldades, né, seus fracassos e as suas inseguranças. Por isso que eu sempre coloco, não compare os bastidores da sua vida com a vida de outras pessoas. Outro ponto fundamental é aprender a respeitar o próprio corpo. O que eu quero dizer com isso? Respeitar o próprio corpo significa cuidar da saúde. Significa conhecermos aí os nossos limites. Significa também dizer não quando algo faz você se sentir de uma maneira desconfortável.
E significa também respeitar o corpo e os limites das outras pessoas, tá? Nenhum relacionamento saudável existe sem respeito. Nenhuma amizade verdadeira existe sem respeito. Nenhuma família funciona bem sem respeito. Então, o respeito é a base de todas as relações humanas, tá? E isso nos leva aí a uma palavra muito importante. Que palavra é essa? Abre aspas. Responsabilidade. Ser responsável é pensar antes de agir. É compreender que nossas escolhas, elas produzem consequências. É reconhecer que liberdade sempre vai vir acompanhada de responsabilidade. Tá? E aí, ao longo das próximas duas aulas, a gente vai conversar sobre prevenção, direitos sexuais e reprodutivos, relacionamentos saudáveis, violência, consentimento e outros assuntos mais importantes. Mas tudo isso, eu gostaria que vocês soubessem que começa por um princípio bem simples: conhecimento. Tá? Conhecimento. Quanto mais nós aprendemos, melhores decisões nós conseguimos tomar. Eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão para vocês, tá? Antes de querer ser aceito pelos outros, aprenda a respeitar quem você é. Antes de exigir respeito das pessoas, procure praticar o respeito diariamente. E antes de acreditar em qualquer informação que aparece na internet, procure fontes confiáveis, converse com profissionais, desenvolva o que eu chamei anteriormente de senso crítico. Uma sociedade mais justa começa quando cada pessoa ela entende as diferenças que existem, tá? Em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Só um minutinho que interromper aqui. Ninguém pode diminuir o valor de ninguém, tá? Ninguém pode depreciar ou desmerecer alguém pelas suas diferenças, tá claro? Então, assim, vamos para nossas dinâmicas, né? Que com certeza será mais de uma. E, assim, na próxima aula, a gente vai conversar sobre saúde sexual, prevenção, direitos sexuais e reprodutivos e o quanto essas informações podem ajudar cada um de nós a construir um futuro mais saudável, mais consciente e também mais responsável. Já já estamos aí desenvolvendo as nossas atividades. Até daqui a pouco.